Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para buscar comunhão, para buscar Tua bênção, para buscar a Tua santidade. Derrama sobre nós, todos, o Espírito Santo. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que a palavra escrita pelos Teus profetas se torne a palavra viva, atuando na nossa mente, transformando o nosso ser. Dá-nos esta Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A lição que vamos estudar com vocês é a lição do número 13. Vida cristã. Harmonia entre os fracos e os fortes. Este é o tema que Paulo está abordando no capítulo 14 e 15 de Romanos. Ele queria harmonia entre os irmãos, amor entre os irmãos, compreensão entre eles, tolerância e respeito de um para com o outro. Os cristãos, queridos, não somos clones, não somos idênticos em tudo. A igreja é composta por cristãos ricos e pobres, cristãos jovens e velhos, cristãos adultos e crianças, conservadores e liberais, com culturas diferentes. Portanto, tem que haver muita tolerância e respeito de um para com o outro. Este é o principal tema do apóstolo Paulo aqui na lição desta semana. O verso áureo diz: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, verso 10. Nas questões em que não está envolvido nenhum princípio da palavra de Deus, ou não está envolvida a lei dos 10 mandamentos, o amor, a compreensão e a tolerância devem prevalecer na igreja cristã. Andar em amor. A mensagem de Romanos 14 tem notável semelhança com a mensagem de 1 Coríntios capítulo 13. Uma paráfrase moderna feita por um missionário declara o seguinte: se eu falar perfeitamente a linguagem dos habitantes de uma região, mas não tiver o amor de Cristo por eles, nada serei. Se eu tiver diplomas e títulos e reconhecer todos os métodos mais atualizados, mas não tiver o toque do seu amor compreensivo, nada serei. Se for capaz de combater com êxito as religiões das pessoas e refutar todos os seus argumentos, mas não tiver o amor que atrai, nada serei. Se eu tiver muita fé, grandes ideais e planos grandiosos, mas não o seu amor que sua e sangra, que suplica e implora, nada serei. Se eu lhes der roupas e dinheiro, mas não tiver amor por eles, nada serei. Se eu renunciar a todas as expectativas, deixar o lar e os amigos, fizer os sacrifícios de uma carreira missionária, mas não tiver o amor que abre mão dos seus direitos, de suas horas de folga, de seus planos acariciados, nada serei. Se puder curar toda sorte de doenças e enfermidades, mas ferir e magoar corações por falta do seu amor que é bondoso, nada serei. Se eu puder escrever artigos ou publicar livros que ganhem aplausos, mas não conseguir transcrever a mensagem da cruz na linguagem de seu amor, nada serei. Tolerância e amor são as ênfases de Romanos capítulo 14 e 15. Convido você agora para ler comigo Romanos capítulo 14, os versos 1 até o verso 3. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Em Romanos capítulo 14, versos 1 a 3, Paulo tratou da questão relacionada ao consumo de carnes que poderiam ter sido sacrificadas aos ídolos. O Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, decidiu que os gentios convertidos deveriam se abster de comer esses alimentos
a carne sufocada, ou seja, a carne com o sangue, a carne com a gordura, o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, definiu que eles deveriam se abster de alimentar-se de carnes com sangue e com gorduras. As pessoas sempre queriam saber se as carnes vendidas nos mercados públicos vinham de animais sacrificados aos ídolos. Isto está claro em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 25. Alguns cristãos não se importavam com isso de maneira nenhuma. Outros, se houvesse a menor dúvida, optavam por comer legumes em vez de carne. A discussão não tinha nada a ver com a questão do vegetarianismo ou da vida saudável. Nem tampouco Paulo insinuou nessa passagem que a distinção entre carnes puras e imundas foi abolida. Esse não era o assunto em consideração. Se interpretarmos as palavras "de tudo se pode comer", de Romanos 14, verso 2, como se agora qualquer animal limpo ou imundo pudesse ser consumido, as aplicaremos erroneamente. A comparação com outras passagens do Novo Testamento vai contra essa aplicação. Queridos, a questão discutida por Paulo não é o vegetarianismo ou a dieta carnívora. Aliás, se você analisar, o vegetarianismo não era uma verdade pregada no Antigo Testamento. Muitos citam o exemplo de Daniel, era vegetariano. Sim, queridos, no tempo em que Daniel e os seus companheiros na corte babilônica foram testados, eles pediram uma dieta à base de água e legumes. Porém, queridos, no Antigo Testamento, todos os filhos e filhas de Deus, eles deveriam comer da carne do cordeiro pascal. Uma vez por ano, no mínimo, eles deveriam se alimentar da carne do cordeiro pascal. E os sacerdotes e sumos sacerdotes, dentro do sistema sacrificial do Antigo Testamento, no santuário terrestre, eles eram obrigatoriamente forçados a comer. Eles teriam que comer a carne dos animais que eram sacrificados. O vegetarianismo é verdade presente. O vegetarianismo é uma verdade para a igreja de Laodiceia. A reforma da saúde é uma verdade presente, comunicada por Deus através da sua serva para esta última igreja na face da terra, o período de Laodiceia. Portanto, queridos, Paulo nem passou de perto pela mente de Paulo defender vegetarianismo contra um regime carnívoro. Esse não era o assunto. Aceitar o fraco na fé significava conceder a ele plena inclusão no corpo de Cristo e igualdade no status social. Não se devia discutir com a pessoa, mas dar a ela o direito à opinião. Não critique os que pensam diferente de você. Você não precisa concordar com as pessoas, mas você precisa respeitar as opiniões diferentes. Satanás quer criar o tumulto e a desavença. Ore por aqueles que diferem de você, mas respeite-os. Paulo inicia o capítulo 14, no verso 1, pedindo que haja mútua aceitação. O ponto central de Paulo aqui não é a dieta alimentar, mas a atitude de um membro com os outros. A dieta é mencionada como uma ilustração, conforme diz no capítulo 14 e o verso 4. Capítulo 14, verso 4 diz: "Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar." Não deveria haver crítica, julgamento. Só Deus é juiz. Saibam que os cristãos não devem ser críticos, mas amorosos, permitindo que haja diferença de opinião, especialmente em questões que não envolvam princípios bíblicos. Quando julgamos os outros, estamos usurpando a prerrogativa de Deus, porque só Ele é juiz. A questão debatida em Romanos 14, versos 2 e 3, não é se as pessoas deveriam incluir a carne na alimentação ou serem vegetarianas. Esses versos não indicam também que o cristão pode comer de tudo. Paulo não está falando de alimentos nocivos à saúde. Ele não insinua que o cristão forte pode comer de tudo sem levar em conta o efeito que isso poderá ter sobre o seu bem-estar físico.
Um problema comum entre os cristãos nos dias de Paulo eram os alimentos oferecidos aos ídolos. É razoável deduzir que a questão de Romanos 14 é a mesma de 1 Coríntios capítulo 8. Alguns cristãos podiam comer alimentos sacrificados aos ídolos sem qualquer pensamento de idolatria. Outros haviam adorado ídolos antes de se tornarem cristãos. Para eles, comer alimentos que tinham sido oferecidos a algum ídolo constituía idolatria, mesmo que os alimentos em si fossem bons. Eles não conseguiam separar a ingestão desses alimentos da adoração dos ídolos. Portanto, queridos, o ponto central é: não julgue. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Isto é, não vos ponhais como norma. Não façais de vossas opiniões, vossos pontos de vista quanto ao dever, vossas interpretações da Escritura, um critério para os outros, condenando-os em vosso coração se não atingem vosso ideal. Não critiqueis aos outros, conjeturando seus motivos e formando juízos. Não nos é possível ler o coração. Isso está em O Maior Discurso de Cristo, página 124. Cristo não dá liberdade para qualquer homem julgar outros seres humanos. Na parte de segunda-feira, diante do tribunal de Deus. Vamos ler agora Romanos capítulo 14 e os versos 10 a 12. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Só existe um juiz, que é Deus. O tribunal de Cristo é o único lugar próprio para julgar as pessoas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo começou em 1844. Sim, o juízo investigativo, o juízo pré-advento, nome por nome, começou pelos mortos e vai passar para o caso dos vivos quando o decreto dominical for aprovado. Portanto, queridos, todos os mortos estão sendo julgados e os vivos serão julgados, mas Deus o Pai constituiu Jesus Cristo para ser o juiz. Por isso é chamado o Tribunal de Cristo. Em João capítulo 5 e o verso 22 diz que Deus o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho todo o juízo. E no capítulo 5 de João, verso 27, diz que e deu ao Filho o juízo para julgar, porque ele é o Filho do homem. Portanto, o Tribunal de Cristo é o lugar onde todos serão julgados. Nós não somos juízes. A ênfase de Paulo é que deve haver amor, cooperação, tolerância e respeito entre os irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Mateus capítulo 7, versos 1 ao verso 4. Cada um terá que responder por sua vida e suas ações. Aqui diz no verso 12 que eu não presto contas diante de Deus pelo meu irmão. Eu vou responder por mim. Diz aqui o capítulo 14, verso 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em Romanos capítulo 14, versos 13 a 14, abra sua Bíblia. Romanos 14, versos 13 a 14, diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao outro. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Paulo, com certeza, não está se referindo aqui aos alimentos de Levíticos capítulo 11. Em Levíticos capítulo 11, Deus dá uma lista de animais limpos e animais imundos, impróprios para serem comidos. Paulo não está indo contra a palavra de Deus, contra uma declaração de Deus. O ponto central de Paulo era a tolerância
O assunto ainda era os alimentos sacrificados aos ídolos. Claramente a questão não era a distinção entre os alimentos considerados puros ou imundos. Deduzir que Paulo estava afirmando que absolutamente nada é impuro seria um disparate. Paulo era um judeu que respeitava as leis do Antigo Testamento sobre carnes limpas e carnes imundas, conforme Levítico capítulo 11. Ele sabia que Deus excluíra completamente o uso de alguns animais como alimento, incluindo a carne de porco e de rato, conforme diz em Levítico 11, verso 7, Isaías 65, verso 4, Isaías 66, verso 17. No tempo de Paulo, alguns cristãos consideravam certos alimentos como impuros porque tinham sido oferecidos aos ídolos. Na realidade, porém, eram bons alimentos que podiam ser comidos. Pode ser dada a mesma explicação ao que Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 23. Todas as coisas me são lícitas. É claro que o sentido das palavras de Paulo é que todas as coisas boas são lícitas. Ele sabia que a imoralidade e a transgressão de qualquer mandamento de Deus são ilícitos. A mensagem de Paulo em Romanos 14 e a mensagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, é a de que, embora certas práticas sejam boas em si mesmas, os cristãos devem evitá-las em determinadas situações. Se tem influência negativa sobre a vida espiritual de alguma outra pessoa, devem ser omitidas no interesse do amor cristão. Nas situações em que essas questões sem importância não constituem motivo de tropeço para alguém, elas podem ser praticadas sem causar dano ao praticante. Na parte de terça-feira, nenhuma ofensa. Convido você agora a ler comigo Romanos capítulo 14 e os versos 15 a 23. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Verso 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Novamente, aqui em Romanos capítulo 14, versos 15 a 23, precisamos lembrar que o assunto de Paulo não é vegetarianismo, e sim carnes sacrificadas aos ídolos. Em Romanos capítulo 14, versos 17 a 20, Paulo colocou vários aspectos do cristianismo em seu devido contexto e perspectiva. Embora a dieta seja importante, os cristãos não devem brigar com relação às escolhas de algumas pessoas em comer legumes em vez de carne que poderia ter sido sacrificada aos ídolos. Em vez disso, eles devem se concentrar na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. Como poderíamos aplicar essas ideias às discussões sobre dieta em nossa igreja hoje? Transferindo para os nossos dias, existe uma tensão entre os vegetarianos e os que ainda continuam comendo carne. Um não deve criticar ao outro. O vegetarianismo faz parte da verdade presente, dada para a igreja de Laodiceia pregar ao mundo. É uma mensagem para ser vivida e para ser pregada a reforma da saúde. Mas não deve ser motivo para críticas, para discussões. Por mais que a mensagem de saúde, e especialmente os ensinamentos sobre alimentação, possam ser uma bênção para nós, nem todo mundo entende esse assunto da mesma forma e precisamos respeitar essas diferenças. Romanos capítulo 14, verso 21, bom é não comer carne.
nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Esse verso 21 do capítulo 14 é muito esclarecedor. Não está falando do vegetarianismo. Bom é não comer carne se refere a carnes sacrificadas, nem beber vinho. Existia no primeiro século ainda uma grande multidão que bebia vinho, sim, e vinho alcoólico. Não está se referindo aqui ao vinho sem o álcool, o suco da uva. Quando Paulo diz bom é não comer carne, se refere a carnes sacrificadas aos ídolos. E quando diz nem beber vinho, se refere ao vinho alcoólico. Muitos cristãos bebiam vinho alcoolizado, fermentado. Portanto, queridos, a revelação da vontade de Deus ela é progressiva. E a verdade presente para os nossos dias, para esta última igreja, a igreja de Laodiceia, é uma verdade que precisa ser vivida, reforma da saúde, dizendo não aos alimentos cárneos, dizendo não às bebidas alcoólicas. O ponto de Paulo no verso 21 é que através da minha liberdade como cristão, eu não faça tropeçar o meu irmão, ou ser um escândalo para o meu irmão. Eu me recordo quando Ellen White, ela tinha um relógio com um colar que ela colocava no pescoço, e aquele relógio foi motivo de muitos questionamentos. As pessoas perguntavam por que ela estava usando um colar, e ela explicava que era um relógio. Mas como ela teria que explicar isso para muitas pessoas, ela decidiu não mais usar aquele relógio. Nós deveremos deixar de lado coisas que vão despertar escândalo, que serão pedras de tropeço no caminho dos nossos irmãos. Em Romanos capítulo 14, o verso 22, nós lemos: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Em meio a essa discussão sobre deixar que as pessoas sigam a própria consciência, Paulo acrescentou uma ressalva: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Qual é a advertência de Paulo aqui? Você já ouviu alguém dizer: não é da conta de ninguém o que eu como, ou o que eu uso, ou o tipo de entretenimento do qual eu participo? Será que é assim mesmo? Nenhum de nós vive no vácuo. Nenhum de nós vive numa ilha, isolado de todo mundo. Nossas ações, nossas palavras, nossos atos e até mesmo nossa alimentação podem sim influenciar outros para o bem ou para o mal. Não é difícil ver como isso ocorre. Se alguém que o admira vê você fazendo algo errado, ele pode ser influenciado pelo seu exemplo a fazer a mesma coisa. Enganamos a nós mesmos se pensarmos o contrário. Como cristãos, temos responsabilidades uns para com os outros. E se nosso exemplo levar alguém a se perder, seremos culpados. Não use, querido irmão, a tua liberdade para fazer tropeçar o teu irmão. Vivemos numa era chamada de a era da supremacia dos direitos humanos. E Romanos capítulo 14 vem como uma restrição à liberdade do cristão. Porque eu tenho que agir, viver e pensar pensando que não estou numa ilha. Eu estou cercado de irmãos e de irmãs que podem ser influenciados para o bem ou para o mal pelos meus hábitos, pelo que como, pelo que bebo, pelo que visto. Portanto, em todas as nossas decisões, deveríamos levar em conta o princípio exposto por Paulo aqui em Romanos 14, 21. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O princípio se aplica a outros aspectos da vida. Diferenças culturais entre cristãos de nacionalidades diferentes poderiam ocasionar conflitos na igreja mundial, se os membros de fé mais fortes não respeitassem as convicções dos que não veem as coisas do mesmo modo que eles. O cristão amadurecido, em circunstâncias normais, não participará de alguma coisa boa em si mesma que seja considerada pecaminosa pelo irmão ou irmã que são mais fracos. Precisamos ter muito cuidado ao usar as palavras limpo e imundo em relação a algum alimento. Precisamos realçar o grande amor de Deus ao indicar que certas carnes são limpas
e outras são imundas. Deus queria que o seu povo não contraísse as doenças existentes em muitos animais e peixes que se alimentam de substâncias em decomposição. Conforme diz em Êxodo capítulo 15, verso 26, partilhemos as evidências científicas que reforçam as declarações bíblicas, especialmente a alimentação original que Deus proveu no Éden. Paulo explicou claramente que as obras, incluindo a alimentação, não constituem um método de salvação. O reino de Deus não é conquistado pelas obras, nem pela reforma da saúde. A reforma da saúde faz parte da verdade presente que nós devemos pregar e viver. Mas a salvação continua sendo unicamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os que são salvos dominam o corpo e dominam os apetites, fazendo do corpo o templo do Espírito Santo. Quando reconhecemos as ordens de Deus, vemos que Ele requer que sejamos temperantes em todas as coisas. Deus requer que apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo. É-nos, pois, imposto o dever de preservar este corpo na melhor condição de saúde, a fim de que possamos cumprir o que Ele de nós requer. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Conselho sobre o regime alimentar, páginas 155 e 156. Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Devemos aprender que condescender com o apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e à santificação da alma. Em Cristo há virtude, sim, para vencer o apetite. Se pudéssemos auferir qualquer benefício da condescendência com o desejo de alimentos cárneos, eu não vos faria este apelo, diz a serva de Deus. A alimentação cárnea é prejudicial ao bem-estar físico e devemos aprender a passar sem ela. Os que estão em condições de seguir o regime vegetariano, mas atêm-se às suas preferências, comendo e bebendo o que lhes apraz, a pouco e pouco se tornarão descuidosos das instruções que o Senhor lhes deu no tocante às outras verdades e serão, por fim, incapazes de discernir estas, colhendo o que semearam. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 356 e 357. Portanto, queridos, salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo, mas a reforma da saúde faz sim parte da vida dos filhos de Deus, dos remanescentes de Deus nesta igreja que está se preparando para a volta de Jesus. Porém, tolerância e respeito para com aqueles que não pensam como você pensa e que não estão andando da forma como você está andando. Na parte de quarta-feira, observância de dias. Esta é a segunda ilustração usada pelo apóstolo Paulo. E agora eu convido você para voltar para Romanos capítulo 14 e os versos 4 a 10. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui na parte de quarta-feira, essa discussão sobre não julgar os que entendem algumas coisas de maneira diferente da nossa, e não ser pedra de tropeço para os que podem ser ofendidos pelas nossas ações, Paulo trouxe à tona a questão dos dias especiais que alguns desejavam observar e outros não.
Paulo não está falando aqui da lei dos 10 mandamentos. Paulo não está falando aqui do sábado semanal estabelecido por Deus como dia santo lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Paulo não está falando do sábado semanal estabelecido como mandamento do Senhor, o 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Paulo está se referindo aos sábados cerimoniais. Na lei de Moisés, nos livros escritos por Moisés, existiam festas sagradas e dias que eram sagrados, dias feriados, que ninguém trabalhava, eram chamados de sábados, mas eram sábados cerimoniais. Eram 7 sábados cerimoniais e todos eles estão ali em Levíticos capítulo 23. Sobre quais dias então Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 14, verso 5? Havia um conflito na igreja primitiva a respeito da observância ou não observância destes sábados cerimoniais. A Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Estas 7 festas constituíam 7 feriados, 7 sábados cerimoniais. Obtemos uma pista em Gálatas capítulo 4, versos 9 e 10, em que Paulo repreendeu os cristãos da Galácia por observarem dias, meses e tempos e anos. Como observamos na lição 2, alguns membros da igreja haviam persuadido os cristãos da Galácia a serem circuncidados e a guardar outros preceitos da lei de Moisés. Paulo temia que essas ideias também prejudicassem a igreja em Roma. Contudo, talvez em Roma, particularmente, os judeus cristãos tiveram dificuldade em se convencer de que não precisavam mais observar as festas judaicas. Paulo estava dizendo nesse texto: faça o que quiser com relação a esse assunto. O ponto importante é não julgar aqueles que entendem um assunto de maneira diferente da sua. Parece que alguns cristãos, para não correrem riscos, decidiram observar uma ou mais festas judaicas. O conselho de Paulo é: deixe que o façam se estiverem convencidos que devem fazê-lo. Aplicar o sábado semanal ao texto de Romanos capítulo 14, verso 5, como alguns argumentam, é infundado e ilegítimo. Por mais que muitos que não querem guardar os mandamentos de Deus usem esse texto de Romanos capítulo 14, verso 5, para dizer que ali Paulo está falando do sábado semanal, da lei de Deus, dos 10 mandamentos, isso não é legítimo. Usar o texto dessa maneira é um perfeito exemplo de que as pessoas estão usando os escritos de Paulo de forma errada. Estão fazendo aquilo que o apóstolo Pedro disse que muitos já faziam nos tempos dele, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Segundo Pedro, capítulo 3 e o verso 16. Na parte de quinta-feira, palavras finais. Não vivemos para nós mesmos. Deveremos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você leia comigo agora Romanos capítulo 15 e os versos 1 ao verso 3. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Queridos, aqui está o princípio dado pelo apóstolo Paulo: não agradar a nós mesmos. Cristo não se agradou a si mesmo. Ele é o nosso exemplo. Ele não fez nada para si próprio. Sua obra, a obra de Cristo, foi em favor do homem caído. O egoísmo ficou envergonhado na sua presença. Ele assumiu a nossa natureza para que pudesse sofrer em nosso lugar.
Egoísmo, o pecado do mundo, tornou-se o principal pecado da igreja. Sacrificando-se pelo bem dos homens, Cristo golpeia a raiz de todo o egoísmo. Testemunhos, volume 5, página 204. Neste capítulo 15 de Romanos, nós deveríamos considerar este ponto central do argumento de Paulo: não agradar a nós mesmos. Cristo nos dá o exemplo de abnegação. Aquele Jesus Cristo que disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele deu exemplo na sua vida pessoal de abnegação, de renúncia de si mesmo, das suas vontades. Ele deixou o céu, ele deixou o trono da glória, não para agradar a si mesmo, mas para descer neste mundo, se tornar membro da família humana, sofrer por 33 anos aqui nesta terra. Ele não estava agradando a si mesmo, ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele veio para morrer pelos pecadores. Jesus Cristo, ele não tinha um pensamento voltado para si próprio. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Por isso ele dizia: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não pensava nos seus gostos, nas suas preferências, mas ele pensava em salvar os pecadores. Cristo é o nosso exemplo. Porque Cristo não se agradou a si mesmo, nós também não deveremos nos agradar a nós mesmos. Não é o que eu quero comer, não é o que eu gosto de comer, não é o que eu gosto de vestir, não é o que eu gosto de ver na televisão. Não são os meus gostos que devem prevalecer e ditar minha vida, mas é a vontade do meu Deus. O que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida, querido Pai? Meu querido Jesus, o que queres que eu faça? Eis-me aqui. Eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Verso 4 do capítulo 15 diz: porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aprendemos com o exemplo de Jesus. Aprendemos com as discussões na igreja de Roma nos dias de Paulo. Porque as discussões que existiram naquele tempo trazem luz para a nossa vida que vivemos hoje na última fase da igreja cristã na terra. Exatamente neste tempo em que temos que prepararmos-nos para a volta de Jesus. Preparar um povo para a volta de Jesus. Deveremos viver de forma unida. E o capítulo 15, verso 13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Paulo está clamando para que o Deus da esperança, aquele que enche o nosso coração da esperança da breve volta de Jesus, encha a nossa vida de gozo, de paz, para que sejamos abundantes na esperança e recebamos o poder do Espírito Santo. Paulo elogia os cristãos de Roma no verso 14, capítulo 15, verso 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Eram cristãos bondosos, assim deveremos ser bondosos. Cheios de todo conhecimento, deveremos ter conhecimento da palavra de Deus, da verdade presente. E agora o verso 16, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Santificação no Espírito Santo. Esse texto chamou minha atenção, Romanos capítulo 15 e o verso 16. Miguel Ângelo, quando começou a cinzelar um enorme bloco de mármore, declarou que o objetivo dele era libertar o anjo que estava retido naquela pedra de mármore. Queridos, Paulo teve tal espécie de visão. Paulo podia ver um povo numa multidão. Ele podia ver uma igreja numa turba. Ele podia ver um santo num pecador. Paulo escreveu aos cristãos com afetuosa sinceridade, posto que às vezes de modo bem severo. Seu profundo interesse e empenho era conduzir almas a Cristo para perdão e restauração. Paulo apela para a santificação no Espírito Santo, no verso 16 do capítulo 15.
A última frase de Paulo aqui no Romanos 15, verso 16, diz literalmente, tendo sido santificada pelo Espírito Santo. Paulo desejava que os gentios, pelos quais trabalhava, desfrutassem as bênçãos da santificação. Homem algum recebe a santidade como direito de nascimento ou como dádiva de qualquer outro ser humano. A santidade é dom de Deus, por meio de Jesus Cristo. Os que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. São seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. Sua mente é mudada. Santificação é um estado de santidade exterior e interior, sendo santo e sem reservas, pertencendo ao Senhor, não na forma, mas de verdade. Toda impureza do pensamento, toda paixão concupiscente separa a alma de Deus, pois Cristo jamais pode pôr sua veste de justiça sobre um pecador para ocultar-lhe a deformidade, ocultar-lhe pecados não confessados. Precisa haver progressiva obra de triunfo sobre o mal, de simpatia para com o bem, um reflexo do caráter de Jesus. Precisamos andar na luz, a qual aumentará e se tornará mais brilhante até ao dia perfeito. Isto é crescimento real, substancial, que atingirá finalmente a plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. O que lemos está em Nossa Alta Vocação, página 212. E continua: o céu é um lugar feliz porque é um lugar santo. A conformidade com a semelhança do caráter de Cristo, vencendo todo o pecado e tentação, andando no temor de Deus, tendo o Senhor continuamente diante de nós, trará paz e alegria na terra e nos assegurará pura felicidade no céu. Nossa Alta Vocação, página 212. Em Romanos capítulo 15, nos versos 19 até o verso 24, nós vemos que Paulo tinha planos de viagens, mas nem tudo deu certo nos planos de Paulo. Assim como nós, Paulo tinha sonhos, planos e ambições que não se realizaram da maneira esperada por ele. Devemos lembrar, porém, o seguinte: nossos planos são com frequência frustrados a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Deponde perante Deus todos os vossos planos, para serem executados ou rejeitados, conforme o indique a sua providência. Aceitai os seus planos em lugar dos vossos planos, mesmo quando sua aceitação exija a renúncia de projetos acariciados. Assim a vida será moldada cada vez mais segundo o modelo divino. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 15, verso 30, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Um apelo de Paulo para que você ore sem cessar. Pela fé, cada deficiência de caráter pode ser suprida, cada contaminação purificada, cada falta corrigida e toda boa qualidade desenvolvida. Atos dos Apóstolos, página 564. A oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. Ore sem cessar. Atenda o apelo de Paulo, pedindo que os irmãos combatam com ele nas vossas orações. A oração é um combate, é uma batalha da fé, é a luta da fé que vence o mundo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Deus. Caminho a Cristo, página 93. Paulo, em suas saudações pessoais, em Romanos capítulo 16, fala de Febe, que era diaconisa da igreja de Cencreia, o porto marítimo oriental de Corinto. Fala também de Dorcas. Conforme vemos em Romanos capítulo 16, versos 3, 6, 7, 12 e 15, desde o começo,
os serviços das mulheres foram muito importantes para o progresso da igreja cristã. Mulheres fiéis serviram a Jesus, conforme diz em Marcos capítulo 15, verso 40 e 41. As boas obras de Dorcas serão um exemplo para os crentes até o fim dos tempos. Atos capítulo 9, versos 36 e 39. Paulo se referiu às mulheres que juntas se esforçaram com ele no Evangelho. Filipenses capítulo 4, verso 3. A diaconisa Febe tinha sido uma grande bênção para Paulo e a igreja em Cencreia. Queridos, Deus tem um vasto campo para as mulheres que se consagram a Ele. Existe um vasto campo para Martas e Marias hoje. Mas, primeiramente, as Martas devem se consagrar aos pés de Jesus juntamente com Maria, para entesourar Jesus Cristo no coração. Na parte de sexta-feira, existe um pensamento da serva de Deus que eu gostaria de destacar. Escreveu a serva de Deus em Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 118 e 119. Vi o perigo em que o povo de Deus incorre ao olhar para o irmão e a irmã White, pensando que deve ir a eles com suas preocupações em busca de conselho. Isso não deve ser assim. Eles são convidados por seu compassivo e amoroso Salvador a ir a Ele quando cansados e sobrecarregados, e Ele os aliviará. Muitos vêm a nós com a pergunta: devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou com relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes: vocês professam ser discípulos de Cristo? Estudem suas Bíblias, examinem cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador quando habitava entre os homens na terra. Imitem-na e não se desviarão do caminho estreito. No tempo de Paulo, Pedro disse que muitos torciam os escritos de Paulo para sua própria perdição. Em nossos dias, muitos têm torcido os escritos de Ellen White para sua própria perdição. Queridos, a serva de Deus, inspirada por Deus, diz que nós devemos estudar a Bíblia, buscar a Jesus Cristo e a orientação do Espírito Santo. Os que decidem não fazer em nenhum sentido coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentarem seu caso, saberão a direção que deverão seguir. Desejado de Todas as Nações, página 668. Termino, queridos, as considerações para a lição deste trimestre com estas palavras: se eu falar perfeitamente a linguagem dos habitantes de uma região, mas não tiver o amor de Cristo por eles, nada serei. Se eu tiver diplomas e títulos e conhecer todos os métodos mais atualizados, mas não tiver o toque do seu amor compreensivo, nada serei. Se for capaz de combater com êxito as religiões das pessoas e refutar todos os seus argumentos, mas não tiver o seu amor que atrai, nada serei. Se eu tiver muita fé, grandes ideais e planos grandiosos, mas não o seu amor que sua e que sangra, que suplica e que implora, nada serei. Se eu lhes der roupas e dinheiro, mas não tiver amor por eles, nada serei. Se eu renunciar todas as expectativas, deixar o lar e os amigos, fizer os sacrifícios de uma carreira missionária, mas não tiver um amor que abre mão dos seus direitos, de suas horas de folga, de seus planos acariciados, nada serei. Se puder curar toda sorte de doenças e enfermidades, mas ferir e magoar corações por falta do seu amor, que é bondoso, nada serei. Se eu puder escrever artigos ou publicar livros que ganhem aplausos, mas não conseguir transcrever a mensagem da cruz na linguagem do seu amor, nada serei. Que a graça de Jesus Cristo fique com você. Deixo com você, meu querido irmão, a graça e o amor de meu querido Jesus. Vivamos como irmãos, tolerantes, respeitosos, buscando a santificação no Espírito Santo e aguardando a breve volta de Jesus. Amém.